Estamos de volta com mais uma aula sobre o tema pronome. O que é o pronome? Pronome é a palavra que substitui o substantivo ou acompanha o substantivo, tá? Então, em resumo, eu tenho o pronome pessoal do caso reto, tá? Que a primeira pessoa, o pronome pessoal do caso reto, exerce a função de sujeito, tá? De sujeito. E também indica a pessoa. Em que pessoa está. Pronome pessoal do caso reto. Primeira pessoa, eu tenho o eu, singular, e o nós, plural, tá? Que é quem fala. Quem fala. E a segunda pessoa, tu, no singular, e vós, no plural, que é com quem se fala. Com quem se fala. Bom? E a terceira pessoa, ele ou ela, no singular, ou eles ou elas, no plural, que indica de quem ou de que se fala, tá? Então, fica aqui. Substituiu é pronome substantivo. Acompanhou é pronome adjetivo. As pessoas do pronome pessoal do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Exerce a função de sujeito. Exerce a função de sujeito e indica a pessoa, tá? Se está na primeira, se está na segunda ou se está na terceira pessoa, tá bom? Então, vou deixar a linha aqui resolvendo essas 4 questõezinhas, tá? Eu vou ler aqui para vocês. O que é isso aqui? Tira isso. não dá pra Eu ver vou direito. ler as questões. Vou ler as questões. Está aqui. Destaque o sujeito da oração. A primeira oração diz o seguinte: Ivo foi ao teatro e Carlos ao shopping. Tá? A segunda oração é: estudei matemática e tu inglês. Número 2. Substitua os substantivos por pronomes. Veja bem, eu pedi para o que substituir? Substituiu é pronome substantivo, tá? A casa desabou com a chuva. Kátia, Augusto e eu fomos ao cinema, tá? Então, quem vai dar agora pra vocês sou eu. Gente, pra vocês conseguirem ver melhorzinha, eu prefiro que vocês enxerguem a cola com a luz. Então tá, primeira questão. Ivo foi ao teatro e Carlos foi ao shopping. Então, aqui. Gente, eu não aprendi o que é oração nem sujeito ainda. Isso não tem nada aqui de pronome. Isso aqui, olha só, deixa eu abrir aqui um espaço rapidinho, porque ela disse que não aprendeu o que é oração. Claro que aprendeu. Oração é verbo? Oração, o que é uma frase? Frase é aquela que não tem verbo, entre aspas, né? Porque se eu disser silêncio, essa é uma frase. Mas é uma frase, né? Absoluta, né? Só tem um. Então, se eu disser Ivo foi ao teatro, um ponto final aqui, eu tenho uma oração. Carlos ao shopping, olha só, veja que eu não repeti o verbo foi, tá? Eu simplesmente deixei ele
ali assim escondidinho, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que usar uma linguagem mais acessível. Então, se eu digo Ivo foi, eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu não tenho verbo, eu não tenho oração. Se eu disser, aqui ó, deixa eu ver, não, todas aqui são oração, peraí. Se eu disser aqui, casa bonita. Casa bonita. Eu tenho o quê? Eu tenho uma oração? Não. Eu tenho uma frase, tá? Inteligível. O que quer dizer? Dá para se entender o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a casa é bonita. Se eu disser assim, matemática fácil, eu não coloquei verbo, tá? Igual como eu fiz aqui, ó, Carlos ao shopping. Dá para entender? Não. Por quê? Porque o verbo está implícito, ou seja, o verbo não está escrito ali, tá? Mas eu sei que o verbo é o verbo ir. Carlos foi ao shopping, tá? Então, já entendeu o que é uma oração? Não. Então, se eu tenho um verbo, foi. E aqui também tem um verbo, só que ele está aqui, ó. Ele está escondidinho aqui, ó. Foi. Também é uma oração, tá? Tem verbo. Gravou? Tem verbo, é oração. Não tem verbo, não é oração, é frase. Então, olha só, gente. Toda frase é uma oração. Mas nem toda oração é uma frase. Por quê? Que nem toda oração é uma frase. Exatamente por isso. Porque a oração tem verbo. Se ela tem verbo, ela não pode ser a frase, né? Então, toda frase é uma oração. Mas nem toda oração é uma frase, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar para a Aline, vou deixá-la fazendo aqui o exercício. São 4, 1, 2, 3, 4, tá? Então, eu tenho 4 orações. Por quê? Isso aqui é um verbo. Eu tô fazendo. Isso aqui é um verbo, tá? Então, todas elas têm verbo. Aline, boa sorte, tá, querida? Gente, eu vou fazer do jeito que eu tô aprendendo na minha escola, ok? Eu vou mostrar pra vocês como é que é. Eu acho mais fácil como eu tô aprendendo. E se vocês não sabem, eu tô no 6º ano, tá, gente? Ó, gente, eu tô aprendendo sobre usar uma frase. Aí eu tô usando classe de palavras. Nessa classe de palavras, eu já aprendi artigo, substantivo, pronome, adjetivo. Eu não sei se foi substantivo, mas eu aprendi essas... Não, eu aprendi 4. Eu falei 4, aí eu aprendi esses 4. Aí, então, eu vou colocar nessa frase essas 4 palavras, 4 classes de palavras que eu aprendi. E também o pronome, gente. Eu tô aprendendo pronome, só que eu ainda não aprendi todo negócio de pronome, sabe? Tem pronome, é dividido em várias partes. Aí eu não aprendi todas, mas eu tô aprendendo mais ou menos. Vamos aqui para a primeira frase, que é o Ivo, que é um substantivo próprio. Então a gente vai colocar aqui, ó, que é substantivo próprio. E eu vou colocar assim. Não sei se é assim, se abrevia, mas eu vou colocar assim, que é substantivo próprio. O foi minha avó fala que é uma ação. Então a gente vai colocar aqui, que a ação não, que é oração. Ou é sujeito? Não, é oração. Então a gente vai colocar aqui, ó. Oração. Entendeu? Minha avó falou que é oração. A gente vai na oração. Aí teatro, e Carlos. Carlos também é um substantivo próprio. Substantivo próprio, eu coloquei ali. E ao shopping. Uau! Minha avó também falou que é uma oração. Gente, desculpa, porque a minha lida tá voando. Mas é porque eu sou um pouquinho baixa.
Aí eu tenho que colocar assim, aí eu não tô conseguindo escrever direito. Agora a gente vai pra letra B. Aqui na letra B já tá na minha altura. Então, é aqui. Estudei é um verbo. Eu ainda não aprendi uma classe de palavras do verbo. Mas eu sei mais ou menos como é um verbo, gente. Então, a gente vai colocar... Escrever aqui, ó. Que é um verbo. E aqui, matemática. Qualquer coisa. O tu é um pronome. Aí eu sei, tá, gente? Vou escrever aqui pronome. Eu peguei até uma caneta melhor, ó. Pronome. Só que é um pronome. Um pronome de segunda pessoa. Que é quando você tá falando da outra pessoa. Tá? Eu e você falando. Por exemplo, eu tô falando aqui sozinha, eu tô falando só de mim. Não, eu tô falando... Gente, eu não sei como explicar, calma aí. Ela tá falando eu e vocês aí. Aí eu falo, tá, eu sou a primeira pessoa, porque quem tá falando sou eu. Eu, pronto, primeira pessoa, pronome eu, primeira pessoa. Aí, como eu tô falando, enquanto você, como eu tô falando com você tá sendo a segunda pessoa. O tu, por exemplo, eu falo, eu e tal, e você. Você, que eu também tô referindo a você, que você também tá na minha conversa. Que eu tô conversando com você. Se eu tô conversando com você, você é a segunda pessoa. Mas agora, se vocês estão conversando comigo, eu vou virar a segunda pessoa e vocês vão virar a primeira pessoa. Deu pra entender, gente? Não sou bom muito de explicar, mas a gente vai colocar aqui de... Eu já ia colocar a primeira pessoa lá. Eita, calma aí, rapidinho. Prontinho, gente. Aqui, ó. Segunda pessoa. A gente já fez a letra A e a letra B. Agora a gente vai pra letra... A gente vai pro número 2. Ó, aqui no número 2, na letra A, é o seguinte. A casa desabou com a chuva. Então, vamos lá. O A é um artigo que expressa algo conhecido. Então, é um artigo definido. Artigo definido. Agora, a casa é um substantivo, mas eu não vou colocar toda hora, tá, gente? Mas é um substantivo comum. Eu já ia falar próprio. Ó, desabou é um verbo, porque é um verbo de desabar. Um verbo. Agora, com a chuva. Que é a... Ai, gente, calma aí. Ó, o A seria... Eu acho que esse A aqui seria a oração. É porque minha avó tá aqui, ela tá olhando assim, mas eu acho que é uma oração. Então, vamos colocar aqui oração. E a chuva, diz que choveu, né? Então tá, a gente já fez a letra A. Agora a gente vai pra letra B. Aqui na letra B, ó, é o seguinte, Kátia, que é o substantivo próprio, porque é nome de pessoa. Kátia, Augusto, né? Augusto e eu. O eu é um pronome de primeira pessoa que ela está se referindo a si mesma na frase. Pronome de primeira pessoa. Fomos. Esse fomos. Acho que ele também tá no pronome. Só que eu ainda não aprendi esse tipo de pronome, tá, gente? Mas acho que é um pronome também. Seria uma oração, né? Igual ali em cima que a gente colocou na número 1 na letra A. Uma oração. Ó, essas foram as minhas respostas. Então, gente, essas foram as minhas respostas. Agora minha avó vai ver se eu fui bem ou fui mal. Valendo. Estou de volta para corrigir o trabalho da Aline. Né? Vamos aqui. Ela disse que Ivo aqui, é um pronome próprio. É um substantivo próprio. É um substantivo próprio, desculpa. É um substantivo próprio. E que foi é uma oração. Veja bem. O foi não é oração, gente. O foi é... Eu não tenho apagador ainda, entendeu? Mas tem que apagar aqui. Verbo
verbo ir. Eu fui, tu foste, ele foi. Então, ele foi ao teatro. Quem vai a algum lugar. Pediu isso daqui é o A, o primeiro A. É uma preposição. Tá prestando atenção, Aline? Tô. Preposição. Pedido por quem? Pelo verbo ir. Quem vai a algum lugar. E o O é o artigo que vai definir, determinar a palavra teatro, que está no masculino, né? Aqui o O é um artigo. E esse E aqui é uma conjunção aditiva. Aditiva é o quê? Aquela que soma. Aline, volta. Aditiva, é uma conjunção aditiva. Então, pegando tudo, eu tenho que substantivo, a abreviatura dele é essa, tá? É com T. E aqui também, substantivo próprio, né? Bom, aqui a mesma coisa. Ela disse que é oração. Não. O ao é exatamente uma preposição mais um artigo. Tá? Quem é a preposição? É o A. O A é a preposição, tá? Porque Carlos ao shopping. Carlos o quê? O verbo está subentendido, entendeu? Está implícito, porque ele não há necessidade de repeti-lo. Então, Carlos foi ao shopping, tá? Então, o verbo está aqui, por isso eu tenho aqui essa conjunção unindo as orações. E para que eu não repita o verbo, tá? Ao shopping. Então, shopping, o que é shopping ali? É um Lugar. substantivo, né? Substantivo comum, tá? Então, olha só. Não ia fazer isso assim, não. Mas isso tudo aqui é o quê? É uma oração. Tá? Isso tudo é uma oração. Essa oração possui dois verbos, embora um esteja subentendido, tá? Implícito. Escondido. Então, o que eu pedi? Eu pedi o seguinte, Aline, você nem se deu o trabalho de ler o que eu pedi. Eu pedi para você destacar o sujeito. Mas quando Então, você for ver o vídeo, você vai entender por que eu não fiz isso. Tá bom, mas vamos lá. Então eu vou te perguntar onde está o sujeito da letra A, por favor. Onde está o sujeito da letra A? Cara, eu expliquei no vídeo. Não, peraí, eu só quero o sujeito. O sujeito não é um pronome? Não. O sujeito é o pronome pessoal do caso reto exerce a função de quê? De sujeito. Aonde está sujeito aqui? Eu posso substituir Eu não o substantivo. Aline, olha para cá. Aline, não se preocupe com o que você aprendeu ou deixou de aprender. Ivo foi ao teatro. Quem foi ao teatro? Eu. Então, quando você faz a pergunta quem ao verbo, quando você pergunta ao verbo quem foi
você tem de imediato a resposta. O qual? Quem Quem? foi o Ivo. Ivo. Então, Ivo é o quê? Ivo é o quê? É um? Pronome. É um? Sujeito. É um sujeito. Ivo é um Eu sujeito. ainda não tinha aprendido isso. Mas eu posso substituir Ivo por que pronome? Ele. Ele. Se eu substituí-lo por ele, ele vai passar a ser que pronome? Terceira pessoa. Não. Se eu substituo, o pronome passa a ser pronome substantivo. Se eu acompanho, o pronome passa a ser adjetivo. Então, se eu substituir Ivo por ele, o meu pronome passou a ser o qual? Sujeito. Aline, ele é sujeito, porque ele pratica a ação. Foi ele que foi ao teatro, né? Ele praticou a ação de ir. Abriu a porta de casa, pegou a sua bolsa tranquila, não, a sua carteira, e caminhou até o teatro. Então, ele praticou a ação de ir ao teatro, tá? Então, quem praticou essa ação de ir ao teatro? Quem? Ivo. Ivo. Então, Ivo é o quê? Sujeito, porque o pronome pessoal do caso reto exerce a função de sujeito. E como Ivo pode ser substituído pelo pronome ele, ele passou a ser o quê? Pronome, quem substitui fica sendo pronome? Substantivo. Isso. Pronome substantivo. Gente, só consigo aprender na escola. E eu isso ainda não aprendi essa parte do pronome, só aprendi as outras partes. Pronome substantivo. Mas eu tenho duas orações. E se eu tenho duas orações, eu também tenho que ter dois sujeitos. Qual é o segundo sujeito? E Carlos ao shopping. Quem foi ao shopping? Você tem que fazer a pergunta. Quem foi ao shopping? Carlos. Ah, Carlos. Então, Carlos é o quê? Carlos é o quê? É o que eu estou procurando. É o sujeito. Ah, ele é o sujeito. Eu posso substituir Carlos por que pronome? Ele. Ele. Se eu substituir Carlos por ele, ele virou que pronome? Substantivo. Pronome substantivo. Muito bem. Gravou? Então, se eu tenho um verbo aqui, estudei. Quem é que estuda? Estudante. Quem estuda? Uma alienígena que não é, né? Estudante. Aline, estudei matemática e tu inglês. Olha só, é o verbo estudar. Se eu coloquei estudei, eu estou em que tempo, Aline? Presente. Eu estou em que tempo? Ele está no presente, mas a palavra está no passado. Ele está no presente, mas a palavra está no passado? É, porque eu falo, eu estudei. Eu estou estudo. no presente. Eu falei isso agora. Agora, o estudei está no passado. Muito bem. E esse passado se chama o quê? Não sei. Pretérito. Cadê o R daqui? Ai, meu Deus do céu. Daqui. Olha aqui, ó. O pretérito significa o quê? Passado, né? Passado significa pretérito. Então, vamos lá. Se eu for conjugar o verbo estudar no passado, como você
conjugaria no passado? Eu estudei, tu estudou, Ah! nós estudamos, eles estudaram. Então, presta atenção. Então, é nessa terminaçãozinha aqui também, eu consigo saber em que pessoa está. Então, está